Olá a todos, bem-vindos a este curso prático CCNA, o curso de Routing e Switching versão 5, cujo número de série é 200-120. Ok, muitas pessoas fazem este curso porque as empresas que fornecem soluções de networking baseadas em equipamentos Cisco precisam de técnicos qualificados e certificados para que possam aumentar suas vendas e serem mais competitivas. Isto, evidentemente, porque a qualidade de implementação destas soluções será das melhores, ok? Por outro lado, as empresas sabem que podem ter grandes descontos na compra de equipamentos Cisco se elas forem parceiras da Cisco. E para ser parceiras da Cisco é preciso que tenham um determinado número de técnicos acreditados e certificados pela Cisco. Por isso, o meu primeiro conselho é siga em frente, porque as empresas precisam muito do seu talento, ok? E o segundo conselho que eu quero dar, sai agora mesmo das redes sociais como o Facebook, o Skype, o WhatsApp, desligue o celular, não ponha no silêncio, desligue mesmo, que é para evitar fazer muitas tarefas em simultâneo, porque é importante que esteja concentrado a partir deste momento, ok? Vamos começar falando um pouco sobre as certificações e progressões de carreira oferecidas pela Cisco. E em termos de certificações, atualmente a Cisco oferece 5 níveis, que são o Entry, o Associate, o Professional, o Expert e o Architect, ok? E em termos de progressão de carreira, o especialista pode optar em ser, o candidato, aliás, pode optar em ser especialista em Data Center, ok? Pode optar em ser especialista em desenho de redes, pode optar em ser especialista em routing e switching, ser especialista em security ou segurança de redes, storage, service provider, pode ser especialista em voz ou telefonia IP, pode ser especialista também em wireless, ok? Para se adquirir o nível CCNA, que é o objetivo do nosso curso, e por coincidência o nível básico em termos de conhecimentos mínimos para se fazer a gestão de uma rede, os candidatos podem optar em fazer 2 exames distintos, dos quais temos primeiro o 100-101, que é o ICND1, ok? E o 100-102, que é o ICND2. Ou seja, fazer o exame do Interconnecting Cisco Networking Devices. Ao fazer o ICND1, o candidato obtém a certificação do CCNT, que é o Cisco Certified Entry Networking Technician, ok? Mas conforme eu disse, há uma outra opção, que é fazer um único exame. E ao fazer este exame, portanto, que é o 200-120, que é o que nós estamos aqui a estudar, o candidato obtém automaticamente e imediatamente o nível CCNA sem precisar de fazer 2 exames, ok? Entretanto, estudando e praticando os conteúdos referentes ao ICND1, ou seja, ao fazer a certificação de ICND1, os candidatos estarão habilitados a fazer a implementação e gestão de redes de pequenas empresas. E após fazer o ICND2 ou CCNA, os candidatos estarão habilitados a fazer gestão de redes de médias e grandes empresas, que tenham até delegações ou sucursais. Ok? Entretanto, para se ser um expert, é preciso adquirir as certificações subsequentes. Ok? Fazer aquela série, por exemplo, se eu for optar em fazer o CCIE de voz, tenho que fazer CCNA de voz, ok? CCNP voice e depois fazer o CCIE de voz, ok? Mas não basta fazer as certificações. É preciso praticar bastante a nível de laboratórios e ter a oportunidade de implementar em cenários reais. Desta forma a gente vai descobrindo a nossa própria forma de pensar e de raciocinar, aliás, relativamente a diferentes cenários, ok? Ok. Bom, com este curso pretende-se preparar de base ou do zero todos os candidatos que queiram alcançar a atual certificação CCNA Routing e Switching, ok? Entretanto, não precisamos de ficar com medo, nem precisamos de ser uns grandes estudiosos a pensar que isto é para pessoas muito, aliás, superdotadas. Isto é para toda a gente. Temos que, mas estar descontraídos e que nem é este senhor que aparece aqui nem mais, devemos estar descontraídos e estarmos apenas preparados e receptivos, né? Com este curso pretende-se preparar de base ou do zero todos os candidatos que queiram alcançar a atual certificação de routing e switching, ou os que pretendam atualizar seus conhecimentos relativamente a aspectos básicos e avançados sobre configurações de redes baseadas em equipamentos Cisco e outros fabricantes, ok?
Eu digo outros fabricantes porque o princípio de funcionamento de redes é universal. Entretanto, os equipamentos podem ser configurados de forma diferente dependendo da lógica adotada por cada fabricante. Mas conhecendo o princípio de funcionamento de redes, terei apenas que me adaptar à sintaxe de configuração de cada fabricante. Por isso, não se assustem, porque não precisamos de ser grandes marrons ou cientistas. Temos apenas que estar alegres, como o velho da imagem, receptivos para aprender, porque ninguém nasce sabendo, mas aprende-se vivendo, ok? Vamos conquistando as nossas coisas. Ok. O curso tem 19 capítulos e no meu blog também faço menção a isso e há outras considerações importantes para motivá-los a fazer ou a ser expert em soluções Cisco, ok? No final de cada capítulo, teremos sempre exercícios de revisão e consolidação de acordo com o tema abordado, ok? Mas também faremos laboratórios baseados em softwares tais como Packet Tracer e GNS3, ok? Porque fazer os laboratórios com os equipamentos físicos ou fazer com os equipamentos virtuais é exatamente a mesmíssima coisa. Okay? E em termos de idioma, vamos misturar bastante inglês e português para que estejamos familiarizados com os termos usados a nível internacional. E isto porque, por outro lado, vale a pena lembrar que os comandos para a configuração dos equipamentos estão em inglês e não em português. Ok? No final do curso, vamos fazer um mini exame. Ok? Vamos fazer um mini exame e, de fato, todos que se empenharem nesta preparação, assistindo novamente os vídeos, repetindo os laboratórios, repetindo os exercícios, fazendo anotações das dicas importantes e fazendo um mini exame, certeza que serão bem-sucedidos no exame oficial da Cisco. Ok? O exame oficial da Cisco pode ser feito em qualquer centro de exame através de parceiros da Cisco devidamente autorizados para o efeito. E, entretanto, se quiserem esclarecer dúvidas relacionadas, aliás, com isto que já falamos até aqui, ou para situações futuras, podem enviar-me um e-mail. Estejam mesmo à vontade. Okay? Mãos na massa. Ok, vamos começar com o primeiro tema, que é o Internet Working, redes de internet e encapsulamento de dados. O objetivo disto é conhecer os fundamentos das redes de dados, porque eu não posso começar já a configurar equipamentos sem eu perceber como é que as redes funcionam, regra geral. Então, vamos ver aqui todos esses pontos, identificar necessidades de comunicação, saber definir o conceito de redes, etc, etc, até é melhor saber interpretar o modelo hierárquico da Cisco baseado em 3 camadas. Ok? Bom, necessidades de comunicação. Por um lado, as empresas investem muito dinheiro em tecnologia porque elas precisam estar à altura de fornecer serviços ou produtos de qualidade aos seus clientes. Okay? Precisam de se comunicar, precisam de trocar ou vender recursos, informações. E tudo isto sem perder muito tempo e dinheiro. E a demanda nos dias de hoje é global. Okay? O que significa que clientes, parceiros, colaboradores, etc., estão espalhados pelo mundo inteiro e as empresas devem alcançar todos esses setores para o seu crescimento. Okay? E, evidentemente, para o seu sucesso. Por outro lado, pessoas individuais, singulares, precisam de se comunicar com seus amigos, familiares ou até com universidades espalhadas pelo mundo. Portanto, todos nós precisamos de comunicar por algum motivo. Okay? O que é uma rede ou network? Bom, eu prefiro dizer que é um conjunto de equipamentos de comunicação interligados com um determinado propósito, com um determinado objetivo. Okay? Estes equipamentos acabam sendo a plataforma que os utilizadores usam para trocar dados, trocar informação, acessar a um servidor, a internet, etc. Okay?
Em princípio, existem vários equipamentos de rede e à medida que formos avançando com o curso e até no trabalho do dia a dia, para aqueles que já estão a trabalhar na área, iremos conhecer muitos equipamentos, mas é importante que associe desde já o nome do equipamento ao símbolo usado para que possa identificá-lo ou identificá-los nos diagramas que serão apresentados ao longo do curso. Por exemplo, sempre que eu falar de switch, ok? Sempre que eu falar de switch, a gente já sabe que eu tenho que não preciso fazer esta figura em 3D. Bom, o que eu tenho que fazer é pelo menos representar a parte de cima com estas quatro setas. Okay? Se eu falar de router também é a mesma coisa. Vou representar assim com estas quatro setas desta forma. Se eu quiser desenhar, por exemplo, um provedor de serviço, vou usar uma nuvem desta forma. Não precisa ser taxativamente igual, mas uma coisa aproximada. Ok? Como é óbvio, as pessoas precisam de se comunicar e em termos de redes isso é possível se tivermos mensagem ou informação para transmitir. Ok? Mas para além de ter mensagem e informação para transmitir, eu tenho que ter o equipamento que vai receber essa mensagem e dar o devido tratamento. Okay? Eu preciso de ter o meio de transmissão, que é o meio de transporte dessa informação que eu quero transmitir. Mas o mais importante ainda também, aliás, que não pode ficar de fora, são as regras de transmissão, porque eu não posso começar a transmitir a minha mensagem ou informação sem regras. Okay? Independentemente do tamanho da rede, ela deve sempre cumprir com estes requisitos básicos. Okay? O meio de transmissão pode ser a cabo ou wired, devemos de encontrar muito este termo, aparece também aqui na nossa imagem, mas também pode ser sem fio ou wireless. Okay? Falamos de wireless, vamos ver que há várias opções, podemos fazer em cobre, em cabo coaxial, em fibra. Wireless é transmitir através do ar. Okay? Se nunca tiverem ouvido falar, vamos aprender aqui ao longo do curso. Ok. Falar de regras é o mesmo que falar de protocolos ou princípios ou procedimentos de funcionamento de determinado serviço. Por exemplo, o protocolo SIP é um dos protocolos que define as regras de funcionamento de serviço de telefonia IP. E para quem vai dar continuidade ou quem pretenda fazer as certificações de telefonia IP, vai estudar ainda o MGCP, o H323, o CCP e por aí fora. Um aspecto importante a se ter em conta hoje é que os avanços da tecnologia permitem-nos integrar serviços de rede, tais como voz, vídeo e dados, numa mesma plataforma, okay? Ou infraestrutura. Portanto, deixou-se de ter redes separadas. Refiro-me a equipamentos, circuitos e cabelagem para fazer voz, fazer vídeo, fazer dados. Okay? Como acontecia há poucos anos atrás. É claro que um e outro equipamento pode ser necessário para fazer algo mais específico para cada um dos serviços que eu mencionei há pouco tempo. Okay? Esta mudança contribuiu para a redução de custos de aquisição, manutenção, refiro à manutenção dos equipamentos, assim como a redução da quantidade de equipamentos por gerir. Okay? E as redes integradas com arquitetura moderna, incluindo a internet, são concebidas para satisfazer as exigências do utilizador final, que são cada vez maiores. Por isso elas devem oferecer redundância ou fault tolerance, devem fornecer devem ser concebidas com um dimensionamento inteligente ou scalability, qualidade de serviço ou quality of service e segurança ou security. Okay? Quando eu falo de redundância, é importante perceber que ela deve ser incluída por forma a evitar que serviços fiquem disponíveis até que a avaria seja reparada. Okay? Há situações, por exemplo, de bancos que têm serviços centralizados e as delegações ou as sucursais usam os links contratados a provedores de serviço para aceder aos serviços centralizados. Agora, se por algum motivo o circuito primário deixa de funcionar, todas as delegações ou aquelas que tiverem sido afetadas deixam de ter acesso aos recursos centralizados, aos recursos centrais. E uma das formas de corrigir isso é colocar sempre links redundantes. Eu falo de links, mas também poderiam ser equipamentos. Por exemplo, ainda até no site remoto ou até no site central. Vamos supor que a ligação, o link, vamos supor que são os dois sites. O link está bom, mas entretanto o equipamento é que deixou de funcionar. Neste tipo de situações eu tenho que ter sempre o equipamento spare, backup, para poder substituir.
Quando fala-se de dimensionamento inteligente, deve-se prever um possível crescimento da rede, por forma a evitar que novos computadores ou dispositivos IP não possam ser colocados ou alocados em rede por escassez de IPs. Ok? Entretanto, deve-se ter o cuidado com o tamanho da rede, porque senão ela fica lenta em virtude de broadcasts e multicasts excessivos na rede. Ok? Falaremos mais tarde sobre este conceito de broadcast e multicast. Relativamente à qualidade de serviço, deve-se colocar o tráfego de voz, dados e vídeos em VLANs ou subredes diferentes, por forma que possam posteriormente serem priorizados de acordo com a sensibilidade de cada serviço. Por exemplo, os pacotes de voz devem ter a prioridade relativamente aos de dados. Ok? Caso contrário, se a largura de banda for insuficiente, então podemos deixar de ouvir algumas palavras numa chamada telefónica, por exemplo. Isto porque alguns pacotes estão a ser descartados ou a chegar tardiamente. Ok? Isto acontece geralmente. Aliás, é importante saber que geralmente os pacotes de dados são volumosos comparativamente aos pacotes de voz na ordem, que são na ordem dos bytes. Ok? Geralmente costuma-se fragmentar os pacotes de dados e intercalar com os de voz, que é para que os de voz não fiquem na fila de espera até que os pacotes de dados sejam enviados na sua totalidade. Quando falamos de segurança, a segurança pode ser física, ou seja, deve-se ter o controle da sala onde ficam os equipamentos. Quem tem acesso físico à consola desses equipamentos? Por outro lado, deve-se pensar também na configuração dos equipamentos. Ok? Deve-se pensar em ter equipamentos que pelo menos alertem quando pessoas não autorizadas tentem violar os equipamentos. Internetworking. Internetworking é o conceito associado à prática de ligação de duas ou mais redes. Ok? Usa-se largamente o termo data network ou rede de dados, ou simplesmente network ou rede. Isto para referir a internetwork. Ok? Existem vários tipos de redes de dados, mas o nosso curso vai abordar apenas dois tipos, as redes LAN e as redes WAN. Ok? Portanto, conforme podemos ver aqui, temos as PANs, as LANs, as MANs, as WANs, temos ainda as SANs. Ok? Uma PAN ou Personal Area Network ou rede de área pessoal, elas são usadas para que dispositivos se comuniquem dentro de uma distância bastante limitada, por exemplo, Bluetooth. Bluetooth ele usa, portanto, é um tipo de rede PAN. Okay? Depois temos o SAN, que é o Storage, o rede de área de armazenamento. Okay? A SAN ela é utilizada para fazer a comunicação de um servidor com outros computadores, não passando disso. Okay? Temos as MANs também, ou WMAN se for wireless, ou redes metropolitanas. As redes metropolitanas conecta diversas redes locais dentro de algumas dezenas de quilómetros. Okay? Já vimos nas nossas cidades exemplos de provedores que fornecem serviços desta forma. Okay? Uma LAN ou WLAN, se for rede wireless, geralmente é gerida por uma única entidade ou organização. Okay? Ela interliga computadores presentes dentro do mesmo espaço físico. Okay? Isto pode acontecer numa empresa, numa escola ou residência, sendo possível, entretanto, fazer essa troca de informações e recursos entre os dispositivos participantes sem que estejam ligados à internet. Okay? Por exemplo, nesta passagem, consegue-se ver aqui que eu tenho dois PCs, dois utilizadores. Vamos supor que eles têm alguma coisa para ir buscar aqui, seja um ficheiro FTP. Eles podem muito bem vir para aqui e manusear este ficheiro. Não precisam necessariamente estar ligados à internet. Vamos ver mais à frente como é que isso é possível. Ok? Uma LAN ela opera numa área geográfica limitada, providencia acessos simultâneos a recursos de mídia a grande velocidade, providencia acesso aos serviços locais como voz, dados, impressora, partilha de ficheiros, mas também assegura a conectividade física entre equipamentos adjacentes, ok? O que significa que este pode vir buscar um ficheiro diretamente aqui ou algum recurso direto, dependendo das políticas definidas.
Ok? Uma WAN ou WMAN, se for rede wireless, pode ser gerida por uma ou várias entidades. Ela é desenhada e usada para interligar várias LANs. Ok? Portanto, deve ficar já gravado que as WANs são usadas para interligar duas ou mais LANs. Isso é possível se nós usarmos tecnologias como DSL, ATM, ISDN, ORDIS, Frame Relay por aí fora. Ok? Outra técnica de acesso a recursos corporativos são as VPNs. As VPNs são redes privadas construídas sobre uma infraestrutura de rede pública, como a internet. Ok? Conheço empresas que começaram como uma única LAN e com acesso à internet. Isto porque elas precisavam de enviar e-mails aos seus clientes, ok? E fazer outras coisas. E em função das necessidades de negócio, foram criando outras LANs, outras redes, ok? Em outras delegações, em outros escritórios, que por sua vez também passaram a ter acesso à internet. E para satisfazer as necessidades de comunicação entre escritórios, criaram uma VPN, ok? Então, é como se essas duas redes estivessem ligadas diretamente. Ok? A vantagem disto é que até dispositivos celulares que tenham acesso à internet e uma pequena aplicação podem aceder a recursos corporativos como se estivessem a trabalhar nos seus respectivos escritórios. Ok? Bom, existem vários tipos de VPN, não vamos abordar agora. Existe a Remote Access, Site to Site, mas lá à frente nas tecnologias WAN, quando esmiuçarmos melhor a tecnologia WAN, vamos trabalhar um bocadinho sobre alguns conceitos associados às VPNs. Okay? A VPN oferece uma ligação segura através de protocolos de autenticação e encriptação. Isto significa que os dados enviados estão sempre encriptados ou codificados e o utilizador não terá acesso a recursos corporativos se não apresentar primeiro o seu nome de utilizador e senha. Okay? Por outro lado, a VPN respeita as políticas de segurança definidas nas redes privadas, apesar da pessoa entrar via internet. Ok? Então, ela não vai entrar e tem acesso a tudo. Não, ela vai ter acesso aos recursos como ela tem tido quando está a trabalhar no escritório. Ok? É uma solução barata quando se pretende estabelecer um link ponto a ponto, conforme vimos lá há pouco tempo, entre sites centrais, sites remotos, independentemente do provedor ou local onde é iniciada a sessão. Vamos ver agora o modelo OSE. A ISO criou o modelo OSE porque inicialmente os equipamentos funcionavam isoladamente. Okay? Quem tivesse servidores ou computadores IBM teria que ter também computadores compatíveis com IBM, ou seja, teria que ter computadores IBM. Okay? Assim, a ISO definiu as diretrizes da elaboração dos diversos protocolos abertos que seriam usados pelos diferentes fabricantes de equipamentos e softwares para garantir compatibilidade e comunicação entre dispositivos e softwares. Okay? Para quem não sabe, a ISO é o International Organization for Standardization. Portanto, é uma entidade que desenvolve padrões. Okay? Este modelo contribuiu bastante para o desenvolvimento de novas aplicações, novos protocolos e equipamentos. Okay? Ele é usado para descrever o processo de comunicação partindo da aplicação. Okay? Quando eu vou abrir o meu navegador, por exemplo, até a aplicação no outro PC. É usado também para descrever a interação entre camadas vizinhas. Okay? Camadas vizinhas. Primeiro entenda que o modelo OSE é um modelo em camadas e elas são enumeradas de baixo para cima. Okay? Primeiro temos a camada física, ou physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer e application layer. Aqui do lado direito podemos ver a tradução para português. Okay? Por que usar o modelo então em camadas? Bom, o modelo em camadas reduz a complexidade didática,
ok? Para quem está a estudar, facilmente vai perceber como é que funcionam as redes. Permite o desenvolvimento virado para a compatibilidade de hardware e software de diversos fabricantes. Facilita o desenho, criação e implementação de soluções de redes. Facilita ainda o diagnóstico de avarias de rede. Ajuda a esclarecer o conceito de independência e autonomia entre camadas. Ok? Bom, as 7 camadas estão divididas em 2 grupos. As camadas 5, 6 e 7 vão nos ajudar a perceber como as aplicações comunicam-se entre elas e com o utilizador final. Okay? Por outro lado, as camadas 1, 2 e 3 ajudam-nos a perceber como é que os dados são transmitidos entre computadores ou dispositivos IP. A camada de aplicação serve de interface no momento em que o usuário vai aceder às aplicações. Okay? O que significa que geralmente as aplicações como o Mozilla Firefox, entre outras, elas não residem na camada de aplicação. Elas interagem apenas com a camada de aplicação. Okay? A camada de apresentação é responsável por fazer a conversão de dados entre formatos. Podia ter os dados num formato qualquer e depois converter para ASCII, por exemplo. Okay? ASCII. Ela também é responsável pela encriptação e compressão de dados. Okay? Depois temos a camada de sessão, ou session layer. Esta camada é responsável por separar os dados das diferentes aplicações, bem como a inicialização, manutenção e encerramento de sessões entre aplicações. Ok? Vamos ver agora as primeiras 4 camadas, começamos a contar de baixo para cima. Vamos começar com a camada de transporte. Okay? Ela é responsável pela criação do circuito virtual entre o dispositivo de origem e de destino. Faz a segmentação e reconstrução dos pacotes segmentados. Okay? É também responsável pela correção de erros. Ela providencia mecanismos para a multiplexação de aplicações ou de dados. Okay? Identifica cada aplicação usando portas. Vamos entender nesta fase portas como números decimais atribuídas a cada aplicação. Okay? Aquele exemplo que eu falava lá anteriormente dos pacotes de voz, aliás de dados por serem grandes, eles podem ser segmentados e os menores intercalados entre os pacotes segmentados. Okay? E toda a gente sai aqui sem problemas. Okay? Alguns protocolos da camada de transporte, como o TCP, são orientados à conexão, ou seja, antes de enviar dados, estabelecem um circuito virtual para ter a certeza que a outra extremidade está pronta para receber dados. Okay? Fazem um controle de congestionamento no host e reenviam pacotes perdidos. A camada de rede ou network layer providencia o endereçamento lógico que os routers usam no processo de determinação de rotas para um determinado destino. Okay? Portanto, a network layer ou layer 3, ela faz a gestão do endereçamento lógico dos equipamentos. Logo, pode-se concluir que todo equipamento deve ter um número lógico que o identifica na camada 3 e chamaremos de IP ou endereço IP. Esta camada monitora a localização dos equipamentos na rede, determina e escolhe o melhor caminho para encaminhar pacotes, providencia o serviço de routing, ou seja, comunicação de redes diferentes, independentemente da localização das mesmas. Ok? Mas então, como é que o router trata os pacotes que recebe? Ok, o pacote é recebido na interface ou porta do router. Ele verifica o destino. Ok? Que é para saber para quem é destinado aquele pacote que ele está a receber. Se o pacote for para ele, ele vai processar o pacote. Caso contrário, vai consultar a sua tabela de routing ou tabela de encaminhamento. Okay? Encontrando lá um mapeamento, ele vai escolher a interface. Aliás, vai colocar o pacote na interface de acordo com o mapeamento encontrado na tabela. Agora, se ele tiver consultado aquela tabela e não encontrar nenhum mapeamento, ou seja, não conhecer nenhum caminho para encaminhar este pacote, ele automaticamente descarta o pacote. Ok? Esta camada tem alguns protocolos que nós devemos conhecer. Ok?
Mas saiba primeiramente que nesta camada temos dois tipos de pacotes principais. Pacotes contendo dados do utilizador, são pacotes vindos das camadas superiores, e pacotes de atualização de rotas vindo de outros routers. Okay? Os protocolos usados para estes pacotes são chamados de Routed e Routing Protocols, respectivamente. Ou seja, o protocolo que transporta os dados são Routed Protocols. E os que comunicam são usados para partilha de rotas ou atualização de rotas entre routers são designados de Routing Protocols. Ok? Atualmente, a nível de Routed Protocols, temos dois, o IP versão 4 e o IP versão 6. O IP versão 4 é bem antigo e vai ser aqui o nosso prato forte do curso, mas também vamos estudar o IP versão 6. Vamos ver então o processo de encapsulamento de dados. Claro que ainda não falamos das outras camadas que estão em falta, a camada 2 e a camada 1, mas podemos perceber aqui rapidamente que os pacotes ou os dados, a informação, elas iniciam o seu percurso na camada 7, vão descendo até a camada 1 e posteriormente fazem o percurso inverso. Portanto, começando da camada 7, nós vamos ter a informação em formato de dados, ok? Vamos ter os dados. E tem lá o seu cabeçalho. Quando ele passa para a camada 6, tudo aquilo que tínhamos na camada 7 passa a ser tratado como um invólucro fechado. E a camada 6 vai colocar um cabeçalho. Passa para a camada 5, assim sucessivamente. Tudo que estava na camada 6 é visto como um invólucro fechado. E a camada 5 vai colocar o seu cabeçalho. Okay? Assim sucessivamente até chegar à camada 1. Entretanto, depois de chegar à camada 1, esta informação é enviada em formato de bits e o host que estiver noutra extremidade, ele só pode ir decifrando a informação que recebeu também por camadas. Ou seja, a informação referente à camada 1 não pode ser lida pela camada 2, nem da camada 3 ser lida pela camada 2. Ok? Nem da camada 2 ser lida da camada 3. Até chegar à camada 3 já não tem a informação layer 2, já foi removida. E este processo continua até chegarmos à camada 7, okay? Onde a informação fica acessível. Entretanto, falamos nós aqui que os pacotes vão percorrendo as diferentes camadas até chegar a camada física. Ou seja, começam na camada de aplicação, vão descendo até a camada física. Entretanto, é importante conhecer a designação desses dados à medida que elas vão passando pelas diferentes camadas. Okay? E é bom que a gente memorize isto já, porque a Cisco avalia sempre isto, não costumam deixar de lado. Vamos chamar isto de unidade de dados, ou protocolo Data Unit. Okay? Da camada 7 até a camada 5, a informação é tratada como se fosse data, ou dados. Quando passamos a camada 4, deixa de ser data, passa a ser segments, ou segmentos. Depois passa para pacotes, na camada 3, frames, na camada 2, e bits, na camada 1. Ok? Vamos ver agora as características básicas do protocolo IP versão 4. O protocolo ou meio de transporte IPv4 não é orientado à conexão. Okay? É best effort, é independente do meio. O que isso significa? O não ser orientado à conexão significa que os dados são transportados sem se ter a certeza se eles chegarão ao destino ou não. Ok? É unreliable ou best effort, porque não se sabe ao certo que caminho os dados vão usar e se esses caminhos têm algum tipo de garantias como qualidade de serviço. E se há questionamento ou não. Portanto, isto significa que alguns pacotes podem ficar perdidos aqui neste percurso. Okay? Independentemente do meio, eles funcionam. Ou seja, nós podemos usar, os pacotes podem iniciar aqui em cobre, depois passar por uma ligação serial, depois fibra óptica, wireless, aliás, cabo cruzado, em cobre, depois wireless. Sempre vai funcionar. Vamos ver também o cabeçalho do pacote IP versão 4.
Bom, este cabeçalho tem vários campos aqui, mas interessa-nos percebermos o source address, o destination address, o time to leave, o type of service, o protocol e o fragment offset. Ok? Então, vamos ver aqui o que significa cada um destes campos que eu falei há pouco tempo. O time to leave vai nos indicar o tempo de vida do pacote. Okay? Ela geralmente começa com o tempo de vida 255 e à medida que vai procurando um equipamento de rede, refiro-me a equipamento em redes diferentes, este número é reduzido em unidade. Okay? Ou seja, vai decrescendo, era 255, 254, assim sucessivamente. Okay? O protocolo permite-nos saber que tipo, se o protocolo IP é um meio de transporte, então nós vamos saber que tipo de informação estamos a transportar da camada 4. Okay? Podia ser TCP, podia ser UDP, um outro protocolo qualquer. O fragment offset vai nos dizer aqui, se for 0, se o pacote está fragmentado ou não. Portanto, sendo 0, o pacote não está fragmentado. O type of service ele é usado para qualidade de serviço. Okay? O source address, este é o endereço de origem. O destination é o endereço layer 3 de destino. Para terminar esta componente da camada 3, é importante perceber que ela transfere dados que são originados, por exemplo, num PC para o PC que pretende usar esses dados. Okay? Porém, se o PC de destino e de origem estiverem em redes diferentes, então o PC de origem deve enviar o pacote ao seu respectivo gateway. Ok? Portanto, o PC de origem, que é este, vai ter que enviar o pacote para o gateway. O gateway, por sua vez, vai enviar para o router vizinho até chegar ao destino. Entretanto, os routers intermediários, incluindo o gateway de origem e o router de destino, em nenhuma ocasião poderão alterar o conteúdo do pacote transmitido. Okay? Claro que veremos mais à frente que o que muda neste processo todo é apenas o MAC address, que é para ele poder encaminhar hop by hop de um router para o outro. Okay? A camada de enlace de dados ou data link layer converte bits em bytes e bytes em frames. Okay? Ela é responsável por controlar o acesso ao meio e fornece o endereço layer 2. Ou seja, ela assegura a entrega de pacotes a destinatários corretos ou específicos através do endereço de hardware ou MAC address, também conhecido por BIA ou Barnet in Address. Concluindo, todo equipamento deve ter um número físico que o identifica na camada 2 e chamaremos de MAC address. Okay? A Data Link Layer permite também que camadas superiores tenham acesso ao meio de transmissão. Okay? Isto, claro, usando uma técnica conhecida por framing. Portanto, faz-se uma formatação de pacotes vindos da camada 3, insere-se o MAC address de origem e de destino. Ela ainda controla a forma como os dados são colocados ou recebidos no meio de transmissão. Okay? Usando-se políticas como FIFO, Fast In, Fast Out. Portanto, primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Ela também é responsável pela detecção de erros, ficando a correção incumbida à camada 4. Okay? A Data Link Layer acaba sendo um mecanismo de ligação entre a componente de software, que são as camadas acima dela, e a camada física. Okay? Ela prepara os pacotes vindos da camada 3 ou da Network Layer para que sejam transmitidos em meios como cobre, fibra óptica ou ar. Ok. A Data Link Layer está dividida em duas subcamadas, a Logical Link Control, ou LLC, e a Media Access Control, ou MAC. Okay? A LLC interage com a Network Layer, identificando o protocolo da camada 3 e convertendo os pacotes da camada 3 em frames. Okay? Enquanto que o papel da MAC, ou Media Access Control, ou Control de Acesso Meio, é equivalente ao papel desempenhado pelo semáforo ou pelo agente regulador de trânsito, pelo fato dele regular a forma como os pacotes são servidos e colocados no meio de transmissão. Okay? Ele também providencia endereçamento Layer 2 para os hosts
através da atribuição de MAC address. O que nos pode levar a concluir que o MAC address pode ser visto como endereço layer 2 ou endereço físico das máquinas, mas também como um protocolo. Do mesmo modo que existem várias formas de regular o trânsito, existem vários métodos de controle de acesso ao meio. Por exemplo, o Ethernet, Token Ring, FTDI, etc. Mas a escolha de um deles depende da topologia lógica, ou seja, a forma como os dados circulam no meio físico ou na topologia física. E atualmente usa-se Ethernet, os outros passaram para a história. Okay? Então, o que é Ethernet? Ethernet é um método de controle de acesso ao meio baseado em contenção e permite que hosts numa rede possam partilhar a largura de banda existente. Okay? Ethernet opera nas camadas 1 e 2 do modelo OSI. Okay? E as redes Ethernet são baseadas no método Carrier Sense Multi-Access with Collision Detection, ou seja, CSMA-CD. Okay? Ethernet foi desenvolvido pelo IEEE em 1885 através da publicação de padrões e uma série ou infinidade de documentos. Entretanto, o padrão ou o número que ficou alocado ao Ethernet foi 802 e dentro do 802 vamos apanhar uma série de variações. Okay? Se formos pesquisar mais na net vamos apanhar mais informações interessantes. Ok, dissemos que o Ethernet era baseado em CSMA-CD. Okay? Este método permite que os dispositivos partilhem a largura de banda, entretanto, dois dispositivos não podem transmitir dados simultaneamente. Qualquer dispositivo que queira transmitir dados deve monitorar o meio para verificar se este encontra-se livre. Okay? Caso esteja livre, ele inicia a transmissão e monitora constantemente o meio, que é para ter a certeza de que ninguém está a transmitir no mesmo instante em que ele estiver a transmitir. Agora, caso alguém inicie a transmissão na mesma altura, o host vai enviar um sinal designado ou conhecido por jam signal, comunicando a existência de colisão. Okay? Os demais hosts vão automaticamente interromper a transmissão e iniciar um temporizador designado de back-off algorithm. Okay? E vão fazendo tentativas sucessivas de transmissão até conseguir. Agora, se tiverem passado 15 tentativas de transmissão e continuar com dificuldade de transmissão, ou seja, há colisão, então, ou está ocupado alguém a transmitir, então esses hosts vão interromper definitivamente a transmissão de dados. Okay? Este princípio de funcionamento acontece em redes de Ethernet half duplex. Infelizmente, isto é muito lento, deixa a rede muito lenta. Okay? Vamos ver aqui legados Ethernet. A primeira versão Ethernet usava cabos coaxiais. Os PCs eram ligados diretamente ao backbone. Okay? Esta versão era conhecida como ThickNet ou ThinNet. A largura de banda, infelizmente, era de baixo débito. Posteriormente, migrou-se para outras topologias. Tem a topologia em ring ou anel, que eu não falei aqui, era muito usada por token ring, ou seja, cada computador em forma de anel ficava à espera da sua oportunidade para poder transmitir. Okay? Depois temos a topologia física em barramento, em que toda a gente estava ligado a um cabo comum. Depois dessa topologia em barramento, tanto a topologia física e lógica, migrou-se para a topologia física em estrela, mas a lógica continuava-se em barramento. Okay? Em redes 10 base T, geralmente colocava-se um hub como um ponto central. Vamos ver o que é uma rede 10 base T aqui, não é? Colocava-se um hub como ponto central e desta forma tinha-se o meio partilhado. Mas entretanto apenas um host podia transmitir de cada vez e a comunicação era em half duplex. Cansados da lentidão e por causa das exigências cada vez maiores do utilizador final, retirou-se o hub, substituiu-se o hub pelo switch e as redes passaram a ser mais rápidas, apontando a trabalhar a full duplex a 100 megas.
ok? Mas o surgimento da telefonia IP e outros serviços multimídia fez com que outras velocidades de transmissão fossem adotadas. Portanto, deixou-se trabalhar com as faces internet, que eram as 100 megas, não se eliminou, deixou-se, mas hoje em dia até usa-se, né? Grande parte das nossas soluções são baseadas a isso, a 100 megas. Passou-se para redes gigabit Ethernet, ok? E hoje existe até 10 gigabit Ethernet. Ok, outro aspecto importante que devemos perceber aqui. Temos estado a falar aqui da comunicação half e full duplex. Afinal, o que é isto? Numa comunicação half duplex, apenas um host pode transmitir de cada vez. Ok? Portanto, eu não posso estar a transmitir e a receber ao mesmo tempo. Se eu estou a transmitir ao mesmo tempo a receber, significa que mais alguém está a usar o meio. E como o half duplex usa o protocolo SMA-CD, eu ia ter colisão. Então vamos passar por aquele procedimento todo de recuar o tempo e ficar à espera da oportunidade. Ok? Outra dica importante a nível de design. Há soluções que a gente vai encontrar no dia a dia, infelizmente, em que há uma mistura de switch, que é um dispositivo muito inteligente, com o hub. Ok? Não vou usar aquele nome, mas pronto. O hub é mesmo aquilo que a gente está a pensar. E nesse tipo de situações, o que acontece? O interface de ligação do switch ao hub deve estar sempre alpha duplex, porque este hub funciona desta forma, alpha duplex. Okay? Entretanto, as outras portas do switch onde estão ligados os PCs podem funcionar a full duplex. Porquê? Porque este PC pode enviar um pacote para este e ao mesmo tempo estar a receber. Okay? Portanto, aqui embaixo não tem nenhum problema. O problema acontece quando eu saio através da ligação entre o switch e o hub. Em full duplex, os hosts já podem transmitir e receber dados simultaneamente. Ok? Bom, eu trago aqui alguns exemplos de situações em que nós podemos usar ligações full duplex. Quando temos switch, uma ligação entre um host e um switch, host, switch, o router e router host. Geralmente quando temos dispositivos Layer 1, que são hubs e repetidores, não usamos a comunicação em full duplex. Tem que ser sempre em half duplex, porque eles funcionam dessa forma. Ok? Bom, frames Ethernet. Os frames Ethernet são usados para encapsular pacotes e posteriormente transmitidos. Falámos lá anteriormente que os pacotes vindos da camada 3 eram transformados em frame. Então, esses pacotes, o frame vai encapsular esses pacotes e depois transmiti-los. O tamanho mínimo do frame são 64 bytes e o tamanho máximo são de 1518. O que significa que se eu for a receber pacotes com um tamanho inferior ao tamanho mínimo e superior ao tamanho máximo, esse pacote será descartado. Okay? Isto geralmente acontece quando há colisões. Vamos dizer, temos ranch ou giants, mas quando vamos a fazer troubleshooting lá à frente, nós vamos entender melhor. Ok, o frame tem aqui duas versões, vamos concentrar nesta, o IEE 802.3, que é a versão standard. Okay? Ele tem 7 campos. O primeiro é o preâmbulo, depois o start frame delimiter, destination address, source address, length or type, header and the data, frame check sequence. Okay? O preâmbulo tem 7 bytes e o frame delimiter, eles são utilizados para a sincronização entre o dispositivo emissor e o receptor. Okay? O start frame delimiter é utilizado também para marcar o início do frame e até o fim do frame. Okay? Depois temos o destination address e o source address. Esses campos são utilizados para alocar, aliás, nesses espaços é onde ficam alocados os endereços MAC ou Layer 2 do endereço do dispositivo de origem e do dispositivo de destino. Depois temos o length, que é o tamanho do pacote todo, do frame melhor, que é o tamanho do frame. Depois temos o tamanho de dados e por fim temos o frame check sequence. Ele é utilizado para verificar se o frame foi adulterado ou não. Caso o frame tenha sido adulterado, ou seja, se o frame check sequence
de envio for diferente daquele calculado pelo dispositivo que recebe, então aquele dispositivo que recebe automaticamente descarta o pacote porque sabe que houve adultério. Ou seja, o pacote foi adulterado. Vamos ver agora o endereçamento Ethernet. Ok? Dissemos nós que o Ethernet usa MAC address para identificar cada host na rede. Entretanto, um endereço MAC address tem 48 bits ou 12 dígitos hexadecimais. Os primeiros 6 são geridos pela IEE e identificam o fabricante. Okay? E são designados de OUI. Os restantes 6 representam o número de série da interface ou outro valor atribuído pelo fabricante. Okay? Portanto, pode-se ver uma representação clara aqui do endereço MAC. Está dividido em duas partes. Tem 48 bits, 24 bits fabricante e 24 bits identificação da placa. Okay? Ele pode aparecer neste formato. Pode aparecer agrupado em grupos. Pode aparecer em grupos de 4, em grupos de 2 por 2 pontos ou em grupos de 2 por um traço de transição. Ok, a camada física ela é responsável pelo encaminhamento de bits, especificar o tipo de cabos, conectores, velocidade de transmissão, tensão elétrica, etc. Ok? Ela oferece o meio para transmitir os frames da camada 2. Há requisitos que devem ser observados, entretanto. Okay? Quais são? O meio físico e os respectivos conectores ou conversores, a forma como os bits serão representados nesse meio. Okay? Se vai ser que níveis de tensão vamos utilizar. Okay? A codificação de dados, o circuito de transmissão e recepção, especificações elétricas e mecânicas. Okay? Geralmente usa-se cabos de cobre, UTP ou STP, fibra óptica, single ou multimode e wireless, ligações ou links sem fio, como 802.11a, B, G, N ou WiMAX. Cabos, respectivos conectores para a internet. Portanto, a AETIA ou Associação, Aliança, aliás, das Indústrias Eletrónicas e a Associação das Indústrias de Telecomunicação, definiu uma série de padrões referentes a cabos, conectores, por aí fora. Eu tenho um material de apoio que fala muito sobre isto, mas vou falar assim rapidamente. Então, nós temos aqui, por exemplo, 100 base T, aliás 10 base T. O 10 vai nos representar aqui a velocidade de transmissão, ok? E o T, o alcance deste cabo. Portanto, se eu usar a tecnologia 10 base T, significa que este meu meio de transmissão, que é geralmente o cabo em cobre, está aqui, ele vai me dar uma velocidade máxima de 10 megas e uma distância máxima de 100 megas. Okay? E o tipo de cabo utilizado para esta tecnologia 10 base T são cabos Cat3, 4 ou 5. Okay? A diferença das categorias é que uns cabos são, digamos, que oferecem menos ruído em detrimento dos outros. Quanto mais alta for a categoria, mais robusto é o cabo, maior qualidade tem um cabo. Okay? Podem consultar o material de apoio porque lá tem muita informação referente ainda a esta questão de cabelagem. Por isso não vou perder muito tempo com isto. Podem ler lá no material que está muito simplificado. Os cabos em cobre são os mais usados para transportar pacotes de dados de hosts. Okay? Mas também são usados para transportar sinalização e interligar equipamentos de redes tais como routers e switches. Okay? São usados para interligar redes locais a provedores de serviços de ISP, tais como a Teledata, TDM, por aí fora. Para cada cenário e equipamentos usados, há especificações a observar. Isto de acordo com os padrões estabelecidos para ler um. Ok? Ok. Existem dois padrões de cabos UTP. Mas antes de perceber os padrões, é preciso perceber que os conectores são terminados em RJ45, Register Jack 45. Okay?
Dizia eu que temos dois padrões de cabos, o T568B e o T568A. Se nós prestamos atenção aqui, vamos ver que a diferença está na disposição dos pares 1, 2, 3 e 6. Okay? Porque os outros permanecem. Então, quando a gente vai fazer cabos, vai crimpar cabos, os cabos não podem estar assim entrelaçados, cruzados, porque isto vai nos fazer confusão e vamos trocar aqui as extremidades. Eles devem ser feitos desta forma. Ok? Então, como é que é a disposição? Se eu usar o padrão T568A, o que acontece é que eu vou ter branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, castanho, castanho. E outra versão é só mudar a posição do branco, laranja, aliás, do laranja com verde, para o padrão T568B. Tipos de cabos. Os cabos podem ser diretos. Mas, entretanto, quando falamos de cabos diretos, temos que perceber que há alguma limitação. Se nós quisermos trabalhar com velocidades até 100 megas, podemos usar os pinos 1, 2, 3 e 6. Os outros ficam livres. Ok? Portanto, é cabo direto por quê? É cabo direto porque o pino alto dos cabos permanece inalterado nas duas extremidades. Um numa extremidade, se eu lhe pegar a outra extremidade do cabo, é de ter também um. Se for o 3, a outra extremidade do cabo também é de ter 3. Ou seja, se é branco-laranja numa extremidade, a outra extremidade também é branco-laranja. Okay? Claro, temos os cabos na mesma posição. Esses cabos diretos são usados para ligar o switch a um router, switch a um PC ou switch a um servidor, hub ao PC ou hub ao servidor e o router ao hub. Okay? Entretanto, se eu quiser ter velocidade até 10 gigabits, eu deixo de usar apenas dois pares, passo a usar 4 pares de cabos, ou seja, todos os 8 cabos estarão ocupados. Okay? Temos o cabo cruzado. O cabo cruzado, ele é designado cruzado porque vai trocar o pin-out do cabo direto, ou seja, enquanto no cabo direto nós tínhamos o pino 1 a ligar a outra extremidade do pino 1, aliás, numa extremidade tínhamos o pino 1 e na outra também o pino 1, aqui já é o contrário, vamos ter a extremidade 1, vamos ter o pino 1 numa extremidade, na outra vamos ter o pino 3. O que era 3 passa para 1, o 2 vamos ter 6 na outra extremidade e o 6 o 2, ok? Podemos ver aqui facilmente para não ficarmos baralhados. O 1 vai ligar ao 3, o 3 ao 1, o 2 ao 6, o 6 ao 2. Okay? Podemos usar o cabo cruzado para ligar geralmente dispositivos da mesma camada. Por exemplo, se eu quiser ligar switch entre eles, uso cabo cruzado. Se eu quiser ligar um switch a um hub, é a única exceção de camadas, de dispositivos de camadas diferentes, vou usar cabo cruzado, hub e hub, cabo cruzado, router cruzado, dois computadores cruzados, router PC, cabo cruzado. Okay? Hoje em dia, graças a Deus, as máquinas, tanto computadores assim como equipamentos de rede, já vêm com o AutoMDix. O AutoMDix faz com que as máquinas detetem automaticamente o tipo de equipamento que está a ser ligado e vão negociar que extremidades vão ser usadas para passar dados. Okay? Se for necessário fazer o cabo cruzado, ele faz. Se for necessário deixar o cabo direto, ele também deixa. Okay? E a nível de cabos, para terminar, temos os rollover, ou cabo invertido. Estes são os cabos de consola. Okay? Estes são os cabos de consola usados para configurar os equipamentos, routers e switches. Okay? Agora existem em duas vertentes a nível de terminais. Tem uma terminal em RJ45 e tenho um novo em USB Type-B. E com esta versão nova conseguimos ter velocidades de até 115 megas para passar configurações, fazer backup de iOS. Portanto, é uma ligação muito rápida. Okay? Se quisermos comparar ao que acontecia antigamente, é como se eu estivesse a fazer backup através da rede e não através da rede usando uma porta-face Ethernet. Okay? Portanto, o cabo é rollover por quê? É rollover porque
trocamos completamente as extremidades. Portanto, aquilo que era um numa extremidade, se eu virar o cabo, se eu colocar as duas extremidades, as duas pontas do cabo, é de ver que o que é um numa extremidade passa a ser o 8 na outra, o que é 2 passa a ser 7, assim sucessivamente. Okay? Vamos então fazer o resumo das funções das camadas do modelo OSI. As camadas 5, 6 e 7 garantem a comunicação entre o utilizador e a aplicação. As camadas 4 e 3 garantem uma comunicação fiável e roteamento de pacotes para a rede de destino, respectivamente. Okay? A camada 1 e 2 comunicam com a rede local. Okay? Então, para terminar a nossa primeira aula, vamos ver então o modelo hierárquico da Cisco. Primeiramente, há que entender que as redes devem ser desenhadas observando-se um padrão hierárquico, okay? Agrupando-se os equipamentos de acordo com a função ou relevância que ele tem na rede. Okay? Por exemplo, os PCs podem ser agrupados por departamentos. Por outro lado, uma implementação hierárquica e em camadas contribui positivamente no aumento da velocidade, na otimização de funções e eficiência da rede. Okay? Isto significa que novas redes podem ser adicionadas sem comprometer o desempenho e o funcionamento das redes existentes. O modelo hierárquico da Cisco ele contempla 3 camadas: a Access Layer, a Distribution Layer e Core Layer. A Access Layer providencia o acesso dos hosts à rede local, enquanto que a Distribution vai interconectar as diferentes camadas de acesso. Okay? A Core Layer vai interconectar a grandes velocidades os equipamentos da camada de distribuição. Na Core Layer, geralmente costuma-se recomendar a usar tecnologias que assegurem alta velocidade de redundância e, se possível, a 10 GB. Portanto, nunca, mas nunca mesmo configure access lists, não faça routing entre VLANs, não estenda a rede. Se a rede estiver lenta, o recomendável mesmo é fazer um upgrade de equipamento e não expandir a rede. Tenho 4500, não vou montar mais um, não. Claro, se eu quiser montar mais um, vou ter que separar... vou ter que separar o tipo de tráfego. Okay? Vou ter que dividir, 50% vai para um, 50% vai para o outro. E em caso de falha, posso montar um link redundante, mas entretanto, falhando significa que um deles vai ficar supercarregado. Okay? A latência deve ser a mínima possível. E o recomendável é usar protocolos de routing rápidos a convergir e concebidos com redundância por natureza. Na camada de distribuição, aí sim, a gente já pode configurar já access lists, políticas de filtro, de filtragem, aliás, roteamento entre VLANs, NATs, firewalls, distribuição de rotas, definição de domínios de broadcast e multicast. Enquanto que na camada de acesso, elas fornecem conectividade às máquinas, portanto, aos computadores, dispositivos IPs. Nesta camada vamos fazer filtragem por MAC. Vamos fazer uma definição clara do domínio de broadcast. Okay? Pronto, esta foi a nossa primeira aula. Qualquer dúvida, vocês têm o meu e-mail. Por favor, estejam à vontade. Não fiquem assustados com esta teoria. Isto é mesmo base para a gente começar. Mas o rebuçado está por vir.